O movimento de PMs da Bahia chama mais uma vez a atenção para direito de greve no serviço público, nos serviços essenciais, entre os militares. Assim como chama atenção para a PEC 300, uma proposta de emenda à Constituição que pretende igualar os soldos dos PMs do país inteiro. O Espaço Aberto vai discutir esse assunto com a senadora Ana Amélia, do PP, representante do Rio Grande do Sul, 3,5 milhões de votos, e o ex-ministro do Supremo, o professor de Direito, jurista, Carlos Mário da Silva Veloso. Senadora, nós conversamos outro dia e a senhora me disse que na raiz do problema estava a PEC 300. O que significa isso? A PEC 300, para que o nosso telespectador saiba o que significa, é uma PEC de autoria do deputado Arnaldo Faria de Sá de São Paulo, que nivela os salários das polícias militares e bombeiros de todo o país aos do Distrito Federal. Para se ter uma ideia disso, Alexandre, tem que se lembrar quanto ganha um policial militar no início de carreira no Distrito Federal, R$ 4.400. E São Paulo, que é o estado mais rico da federação, paga R$ 2.400. Então, esse é a raiz do problema e que, pelas informações que o governo dispõe, não só o que aconteceu na Bahia, mas já no ano passado no Rio Grande do Sul, mobilizações da categoria também levam a mais pressão sobre os estados. O problema é que o Congresso Nacional criou essa perspectiva de uma melhora. Você tem que melhorar, porque o Rio Grande do Sul paga... Por que foi criado isso? O Rio Grande do Sul paga o mais baixo salário para os policiais militares, R$ 1.350. Isso depois de um reajuste de 23%, tomado agora à luz dessa pressão que os policiais militares fizeram sobre o governador Tarso Genro, que, quanto ministro da Justiça, lembra disso, lançou o PRONASSE, Programa de Segurança Pública com Cidadania, e que previa, em 2007, para até 2011, aplicar 6,1 bilhões de reais em segurança pública para reduzir, inclusive, a taxa de homicídios. De lá até 2011, apenas 64% desse dinheiro, ou seja, 3 milhões e algum quebrado, foi aplicado realmente. Então, você começa por raiz desse problema. Claro que você tem que criar condições, se os estados não podem bancar o que paga o Distrito Federal, e não é o Distrito Federal. Quem paga o salário da polícia do Distrito Federal, é bom que se esclareça, é a União. Os estados... Ou seja, são todos. Exatamente. O Brasil inteiro. E aí, como os estados todos estão numa situação financeira muito delicada, e ainda mais com a questão da responsabilidade fiscal, a inviabilidade financeira de pagar isso. Agora, é preciso não simplesmente dizer ninguém pode pagar, não vamos pagar, como está fazendo lá o governador da Bahia, Jacques Wagner, ou outros governadores. É preciso encontrar uma alternativa que dê aos policiais militares uma condição melhor. Ministro, o que o senhor acha dessa PEC 300? Em princípio, eu sou favorável à PEC 300, porque, veja, os salários que os policiais militares recebem é realmente baixo. E a função é muito importante. Ela precisa ser encarada realmente com mais seriedade. Então, em princípio, eu sou favorável à PEC 300, que estabelece como que um piso. Aliás, ela estabelece que uma lei definirá esse piso e a falta dessa lei será observado, então, o que recebem os militares do Distrito Federal. Os PMs, né? E os policiais civis do Distrito Federal. Agora, eu penso, sabe, Alexandre, que essa matéria precisa de ser estudada com mais profundidade. O que acontece é o seguinte: as Forças Armadas brasileiras copiaram o que ocorre com as Forças Armadas americanas. Então, com um certo tempo de serviço, eles vão para a reserva, são reformados, são aposentados. Então, o que se vê? Coronéis, no auge do seu vigor físico, seu vigor mental, quando poderiam prestar excelentes serviços à segurança pública, são mandados para a reserva. Como acontece no Supremo, né, ministro? Pois é, mas o Supremo ainda no auge da 70 anos. No auge da experiência, do vigor físico. O coronel sai com 50 às vezes. 50. Eu conheço coronéis lá no meu estado, Minas Gerais, que saíram com 48 anos de idade, no vigor, e não querendo sair.
Isso é que é importante. Então eu penso que é hora de reformular isto. Realmente os estados não aguentam. Eu estava vendo uma pesquisa, em certos estados tem muito mais coronéis da reserva do que coronéis da ativa. Tenentes coronéis da reserva do que tenentes coronéis da ativa. Onde esses homens estão? Se não encontrar emprego, vão fazer o quê? De modo que eu penso que isso é um desperdício, isso é coisa de país muito rico. Isso é coisa de país que deve ter aí desorganizado, né, ministro? 1 milhão de poços também. de petróleo. Exatamente, coisa de país desorganizado. Então eu penso que é hora de os governos, o governo federal capitanear isto, examinar com profundidade, estudar com profundidade as leis que estruturam as polícias militares e as polícias civis dos Estados-membros. Porque há até rivalidade entre as duas polícias, que é uma coisa incompreensível. Não trocam informação. Agora mesmo em São Paulo, repetiu-se o confronto que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. Policiais do Paraná agindo no Rio Grande do Sul, sem que a polícia do Rio Grande do Sul soubesse. Morte, inclusive. Com morte. Agora em São Paulo a mesma coisa. Um confronto entre polícia civil e militar por um engano. Por falta de informação. Falta de informação, de troca de informação, né? Então eu penso que é hora de se estudar, de se ir fundo na questão. Além dessa questão, Alexandre, que o ministro Veloso aponta com muita propriedade, eu acho que ele toca num ponto crucial. As coisas não podem ser definidas simplesmente aplique-se a lei determinada pela União. É preciso que haja um compartilhamento de responsabilidades, porque a União é que é a prima rica da federação, é ela que tem o maior volume de recursos arrecadados. Então, os estados, como eu disse, estão numa situação complicada, municípios pior ainda, e se não houver esse compartilhamento da divisão de responsabilidades financeiras para honrar essa melhora de salários, que eu também concordo com o ministro Veloso, e é preciso também fazer com que o Congresso Nacional tome uma decisão com responsabilidade não só em relação à PEC 300, porque você criou uma expectativa. E toda vez que você cria uma expectativa... Criou? Qual é o bastidor disso? Como é que esse negócio é uma iniciativa parlamentar legítima. Eu posso lá propor que todo mundo ganhe 100 mil reais por mês. É uma questão. Então, é uma questão de ver a realidade. A proposta deveria suscitar também o debate, como está acontecendo agora, a respeito disso, da questão do salário. E outra questão que diz respeito à questão do direito de greve, que, de novo, o Congresso Nacional também se omitiu em relação a isso, tendo que haver a chamada judicialização pela manifestação do Supremo, tratando de aplicar ao setor público, especialmente nas áreas essenciais, as regras do setor privado em relação à greve. A senadora se refere à União como uma espécie assim, de rolo compressor, e, no entanto, eu lembro que o nome não é a República Unitária do Brasil, é a República Federativa do Brasil. Mas essa federação está muito esse é outro problema, complicada, né, Alexandre? Essa federação tem que ser revista. E a senadora é do estado mais federalista de todos, deste país, não é de todos. Já brigou muito. E Alexandre também, né? Alexandre também. Já brigou muito por isso, né? O meu estado também propugna muito pela autonomia. Os mineiros também são muito autonomistas. Mas veja, essa questão da greve, não é? Eu penso que a matéria também não está sendo enfocada como devia. Primeiro, greve do servidor público civil, vamos dizer assim, o civil. A Constituição realmente assegura a eles o direito de greve. Todavia, nos termos e nos limites estabelecidos em lei. Isto quer dizer, enquanto esta lei não vem, não há direito de greve de servidor público. E isto tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal, decidindo um mandado de injunção, estabeleceu que para os servidores públicos seria observada a lei da iniciativa privada, das empresas privadas. E que serão definidos, diz aqui na Constituição, as atividades e serviços essenciais. Exatamente, perfeito. Há serviços que são essenciais. A lei de greve estabelece que
certos serviços deverão continuar sendo praticados. Então, e isso é tomado numa Assembleia Geral, de modo que assim é para o servidor público de um modo geral. O servidor público civil. Agora, o servidor público militar, nós temos que compreender que é preciso cumprir a Constituição. A Constituição estabelece expressamente que eles não podem fazer greve, não podem sindicalizar-se nem fazer greve. Está expresso. Inclusive que são defensores da Constituição. Perfeitamente. E mais, eu dizia ontem, mas a organização é estruturada com base em 2 princípios constitucionais: hierarquia e disciplina. São princípios constitucionais. E por quê? Porque são homens que andam armados, que devem estar armados com armas de fogo, portar armas de fogo em defesa da população. Se não tem disciplina, se não tem hierarquia, viram bandos armados, como está ocorrendo na Bahia. Eu achei... O senhor mencionou isso no Jornal Nacional, né? Exatamente. De modo que é preciso cumprir a lei neste país. É preciso cumprir a Constituição. Pois é, ministro, senadora, aqui na Constituição, né, diz que ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Eu queria falar sobre esse trecho logo depois dos nossos comerciais. A gente já volta. Espaço aberto discutindo o direito de greve em serviço público e de parte de polícias militares. A propósito do movimento da Bahia. Aqui na Constituição diz: ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Isso está no artigo 142, que fala das Forças Armadas. A Polícia Militar se equipara a isso, ministro. Exatamente. Se equipara a isso. O artigo 42 da Constituição, que trata dos policiais militares, das polícias militares estaduais e dos corpos de bombeiros militares estaduais, expressamente diz que aplicam-se aos militares dos Estados Unidos Federal. Parágrafo 3º do artigo 142, inciso 5º, me parece, o 7º, 8º. Então, justamente esse dispositivo está lá. Está lá no 42, confirmando que isso diz respeito aos policiais militares. Ainda hoje a gente estava comentando, disseram assim: a PM fez uma passeata. Eu disse: não, militar não faz passeata, faz parada. Em geral no dia 7 de setembro. Fora daí é motim. Fora daí é motim. E o motim também está lá no Código Disciplinar dos militares. Falando, motim é a desobediência de ordens superiores. E aí estabelece agora, as penas. Eu penso de fato que essa questão, o Congresso tem que agora, essa, digamos, a situação da Bahia, obrigou o Congresso a fazer uma, digamos, meia-culpa em relação à omissão de não ter trabalhado essa matéria há mais tempo. Por outro lado, Alexandre, a gente não pode limitar essa questão apenas à forma como os militares baianos reagiram, que foi realmente além dos limites. Invasão do outro poder, do poder legislativo. Poder legislativo. Mas temos que ver que, de fato, os policiais militares, eu falo pelo meu estado, que recebe o segundo mais baixo salário. Então não é admissível que a pessoa que é encarregada, que é colocada frente a frente com o bando, com o criminoso, com a segurança, a integridade física, às vezes com corruptor, com armas de baixa qualidade, com as condições de trabalho também ruins. Então é preciso ter um olhar atento para essa categoria, para que a gente recupere a confiança. E olha que eu falo do meu estado, que é a Brigada Militar, você conhece, o ministro Veloso também deve conhecer a história da Brigada Militar, mais do que centenária, e presta um relevante serviço à comunidade. Então, eu acho muitas vezes usada contra rebeliões no Exército em certas ocasiões. Em certas ocasiões. Então, eu penso que é a hora também de fazer esse entendimento nacional
porque não basta simplesmente os governos estaduais ou a União, não, como disse o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, que são 30 bilhões de reais adicionais que serão gastos. Não é essa a conta que tem que ser feita. É bom a gente lembrar que temos 137 homicídios por dia em média, 50 mil por ano. E, aliás, esse PRONASSE que foi lançado era para ter, em 2011, uma média de 12 homicídios por 100 mil habitantes. Nós estamos na média de 25 homicídios por 100 mil habitantes. Então, aquela meta não foi cumprida e também porque os recursos não foram. Então, é preciso... Esse fundo era para formação. Havia uma bolsa formação de 700 e poucos reais. Que é essencial. Que foi também eliminado isso, por questão orçamentária. Então, nessas questões de cortes orçamentários, de contingenciamentos, e você conhece bem a parte econômica de execução orçamentária, não é possível que o governo não veja que essas áreas são prioritárias e não podem serem cortadas. Então, o que aconteceu foi isso. Aí já houve no Rio Grande do Sul, ano passado, o governo foi forçado a dar esse reajuste, era R$ 996 o salário de um PM no Rio Grande do Sul. Agora passou para R$ 1.350. Ainda assim é o segundo mais baixo de todo o país, superado apenas pelo de Santa Catarina. Então não é possível realmente que... É quase um quarto do soldo de Brasília, né? E ainda não tem a questão de assistência à moradia, de uma série de outras coisas que poderiam ser os complementares. E como você disse, acaba abrindo espaço para que ele fique, digamos, refém do bando que vai ter dinheiro para financiar, como aconteceu no Rio de Janeiro, nas favelas cariocas, que é uma situação bastante complicada. Ou vai fazer bico, como a senadora mencionou há pouco. Então isso não pode continuar, é uma situação realmente tem que ser examinada junto com a categoria. Como disse, eles não pode ser sindicalizado, o ministro Veloso lembrou bem, você lembrou os termos constitucionais, mas eles que têm uma associação nacional, a Associação Nacional dos Policiais Militares e Bombeiros, que é presidida pelo Leonel Lucas. Qual seria, ministro, tendo esse princípio que o senhor lembrou, né, que se estão armados e não tem hierarquia e disciplinas, vira bandos armados, mas qual seria o canal de negociação, de reivindicação dessas pessoas? A questão está posta, não é? Primeiro, é preciso que os policiais militares compreendam que não é assim que se resolve o problema. Eles, afinal de contas, constituem uma classe especial de servidor público militar. Eu estou inteiramente de acordo com a senadora. Aliás, comecei dizendo isto. A função policial precisa ser encarada com mais seriedade. O que eles recebem de remuneração é baixo. É preciso melhorar isso. Por isso que eu, em princípio, acho que a primeira solução seria a aprovação dessa PEC 300, porque estabelece um piso, a lei federal estabelecerá um piso, enquanto essa lei não vem, serão observados os salários pagos aqui no Distrito Federal aos policiais militares e policiais civis. Agora, é preciso reestruturar, e digo mais uma vez, se estamos de acordo que eles devem ter aumento, não é com greves desse tipo, com esses motins que se consegue. E veja, esse exemplo, isso é um mau exemplo. Hoje os jornais já dizem que 6 estados correm o risco de, no carnaval... É um rastilho de pólvora isso, no carnaval, no Rio de Janeiro, os policiais militares rotinarem-se. Isso é um absurdo. Bom, a Bahia vai ter um grande prejuízo de carnaval, já está tendo. Se isso acontecer no prejuízo Rio, maior ainda é escola vazia. Exatamente. Isso, portanto, não pode acontecer. Isso não é possível. E veja, isso pode alastrar-se até para o Exército. Pode sim. Então, teríamos o caos. Então é hora de o governo federal capitanear. Aqui, esse é o livrinho. Primeiro, cumprir a Constituição. Vamos cumprir a Constituição. Acenar, então, com uma solução que é preciso realmente ser encontrada. E eu penso que, de imediato, é a PEC 300.
Uma solução imediata. O governo, senadora, não está com o pé atrás? Em relação aí envolve algumas que eu acho... a União terá que criar um fundo para suplementar. Porque os estados, não tem condição. A maioria dos estados não tem condição. Mas a União deve. Olha, meu Deus do céu, segurança pública é das coisas mais importantes. Direito à vida. Direito à vida é a propriedade. Todo candidato hoje, posto eletivo, no Brasil, fala nisso, que é importante. Mas fica na conversa. O problema... E se fala nisso há anos. Perfeito, fica na conversa. Então é preciso encarar a segurança pública. O segundo modelo está no artigo 144 da Constituição, não é? Com seriedade e prestando dever do Estado a e responsabilidade de todos. Que prestam que realizam a segurança pública de modo direto, dando-lhes uma remuneração condigna. Isso é importante. Há um desconforto ideológico e um conflito do governo, do seu principal partido, que é o Partido dos Trabalhadores, que foi o partido que estimulou sempre a organização sindical, a pressão através de greves e esta forma. Então, hoje, estar, digamos, em cima de um governo administrado pelo PT, no caso da Bahia, o governador Jacques Wagner, vivendo este conflito, tendo chamado, inclusive, a intervenção no Estado pela Força Nacional e pelo Exército, porque a situação foi agravada, isso deu mais visibilidade e também expôs em maior grau os conflitos ideológicos que o próprio PT enfrenta. Então, nesse caso, é uma dificuldade que ele tem de assumir o respeito à Constituição. Pois é, inclusive o dever do Exército é de defender a Constituição. E não é dos seus líderes do Exército se juntarem aos amotinados. É isso. Muito obrigado, senadora. Muito obrigado, ministro. O Espaço Aberto volta na próxima semana com outro tema de interesse nacional. De Brasília, Alexandre Garcia.